Saudações, camaradas do Distrito Federal. Aqui é Rogério, médico sanitarista, professor da Federal do Paraná, militante da Intersindical. Queria saudar esse sarau do 1º de maio do DF. Iniciativas como essa são fundamentais no atual momento em que vivemos. Fundamentais, inclusive, para saber contra quem lutamos. Nós somos induzidos praticamente 24 horas por dia a achar que estamos numa luta contra um micro-organismo, meramente. Mas as medidas contra a pandemia, elas envolvem de fato uma luta contra outra classe social. Significa dizer que a crise sanitária atual, que se soma à crise econômica mundial, não é um processo meramente biológico, mas fundamentalmente social. Nem toda epidemia causa necessariamente uma crise sanitária. A depender do modo como a sociedade se organiza, uma doença pode atingir graus maiores ou menores, provocar mais ou menos sofrimento e mortes. Os modos de adoecer e de morrer dos indivíduos e dos grupos humanos são determinados em última instância pela sociedade em que estão inseridos, pelas relações sociais de produção que lhes determinam a vida. Uma sociedade como a nossa, por exemplo, que coloca o lucro acima da vida e da saúde, produz mais sofrimento e morte do que sociedades que se pautassem por outras relações sociais. Isso fica ainda mais explícito em situações agudas como a que nós vivemos, mas não somente. Precisamos lembrar que a gente vive em uma sociedade que todos os anos morrem milhões de pessoas por infartos, por diabetes, por câncer, por sofrimento mental, pelas várias formas de violência. E morrem não por causas biológicas meramente, naturais, inevitáveis. Essas mortes são associadas ao modo de produzir a vida sob relações capitalistas. A alimentação mercantilizada, por exemplo, pouco nutritiva e muito calórica, o estresse decorrente das condições de trabalho, da exploração do trabalho, o estresse decorrente da vida nas grandes metrópoles marcada pela desigualdade social, a poluição ambiental, as péssimas condições de vida, essas são as principais causas das principais causas de morte na sociedade contemporânea. Essas condições não são naturais, não são inevitáveis. Elas existem porque aumentam os lucros dos capitalistas. São eles, inclusive, que tentam impedir agora as medidas de isolamento, colocando o lucro mais uma vez acima da saúde e da vida. Mais do que nunca, portanto, a luta pela saúde não é meramente contra um vírus, mas é uma luta contra uma classe específica que nos explora, nos oprime e nos adoece. O 1º de maio deve servir, portanto, para lembrar que a nossa luta é contra os patrões e contra o governo, pelo direito às medidas de prevenção à pandemia, pelo direito à interrupção das atividades não essenciais, mas também pela manutenção de direitos, empregos, salários, melhoria de condições de trabalho e fortalecimento das políticas sociais. Precisamos ser contra a canalização do dinheiro público para o empresariado, para os banqueiros e pelo fortalecimento das políticas sociais como o SUS 100% público e estatal, que garanta condições dignas para os trabalhadores da saúde, principalmente em um momento tão grave como o que vivemos. Esses são bandeiras ainda iniciais, numa luta muito mais ampla, que é uma luta pela construção de uma sociedade igualitária e de fato saudável, uma sociedade socialista. Forte abraço, camaradas, e seguimos firmes na luta.